Sérgio Moro como candidato. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Sérgio Moro voltou ao Brasil com pretensões políticas. Ele se filiou ao Podemos, partido, e está aí, ainda que meio sob mistério, mas possivelmente saia até como candidato à presidência da República. Bem, a pergunta que nós deveríamos fazer é: como nós conservadores devemos enxergar e nos posicionar diante disto? Eu creio que nós precisamos fazer o seguinte: primeiro, olhar para o Sérgio Moro como ex-juiz federal. Nesse papel, ele foi impecável, foi extremamente necessário, preciso e beneficiou muito o Brasil. Ele, de fato, junto com Dallagnol, trouxeram à baila não só toda a sujeira endêmica no que diz respeito à corrupção, que nós todos já sabíamos, mas ninguém tinha coragem de mexer, e com isto ele colocou muita gente na cadeia, incluindo o ex-presidente Lula. Então, esse Sérgio Moro tem todo o nosso apoio, não há o que dizer. Mas e o Sérgio Moro político? O que nós deveríamos pensar? Bem, aí nós temos que ponderar, temos que pensar de fato como devemos olhar para esse perfil do ex-juiz. Bem, em primeiro lugar, nós vamos entender que o Sérgio Moro, ele não é conservador. Isso aí já está mais do que claro. E é óbvio que isso pode ser provado. Por exemplo, quando ele era ministro do governo Bolsonaro, ele estava unido ao Mandetta no que diz respeito à pandemia. Portanto, não foi e nem tem sido uma posição conservadora. Muito pelo contrário, tem sido uma visão mais progressista, mais de intervenção estatal, algo que nós já temos discutido aqui no nosso canal. O outro aspecto também que nós devemos olhar é quanto aos acordos atuais que ele tem feito, sobretudo se aproximando do MBL. MBL já provou que não tem nada de conservadorismo e até mesmo de liberalismo. Ele tem muito mais ali uma posição centro-esquerda, voltado para o PSDB. Portanto, não merece a nossa confiança enquanto conservadores. E o Sérgio Moro, ele está se alinhando a este grupo. Ele quer se colocar ali como uma terceira via. Esse tem sido o grande alvo daqueles que querem se candidatar à presidência da República, mas isso mostra que não há uma posição firme quanto ao conservadorismo. Vale ressaltar que o Sérgio Moro ele foi radicalmente contra a campanha do armamento. O Jair Bolsonaro tinha como a promessa de campanha retornar ao direito que cada cidadão tem de portar uma arma, e ele foi contra. Ele mostrou claramente ali que se opunha a essa posição, o que mostra que não há nada de conservadorismo quanto à sua postura. E aí, a partir disso, nós podemos inferir a outras questões. Por exemplo, a posição dele quanto à família, a posição dele quanto à educação, a posição dele quanto ao Estado, no que diz respeito ao todo. E eu desconfio que não há como olhar para ele enquanto político, como alguém conservador. Até porque o Moro, ele também, imagino, está temendo uma perseguição maior no futuro. Ele tem sido acusado de ter sido um juiz parcial e ele teme até que isso possa crescer e ele ser, inclusive, preso. Isso é possível, né, dependendo das manobras feitas no futuro. Então, ele, sendo político, ele teria aí a imunidade parlamentar. Um outro aspecto também é que o Sérgio Moro, enquanto político, ele provou que está mais interessado no seu próprio ego e na sua própria pessoa do que no Brasil. Vocês se lembram a maneira como ele saiu do governo Bolsonaro? Atabalhoada, de forma totalmente inconsequente, inadequada. E o que eu quero ressaltar é que, à época, ele não se preocupou com o Brasil, ele se preocupou consigo mesmo. Tanto que ele fez acusações das quais não conseguiu provar contra o governo federal, estabelecendo uma crise no país. Na verdade, o que ele queria era estabelecer essa crise no governo Bolsonaro para que pudesse, de alguma maneira,
dar o troco, né, de acordo com aquilo que ele mesmo utilizou como acusação contra o Bolsonaro. Então veja, ele não pensou no Brasil, porque a atitude dele certamente traria um grande abalo. Se ele conseguisse de fato estabelecer uma crise profunda no governo, o Brasil iria para o brejo. Então ele não pensou, bem, não, vou pensar primeiro na nação antes das minhas convicções e dos meus anseios. Não, ele já foi direto, o que tem sido, obviamente, a posição de muitos, se não de quase todos os que se opõem ao governo conservador. Eles querem, de fato, estabelecer o quanto pior, melhor, para, assim, consolidar os seus anseios políticos. A gente precisa estar muito de olho com relação a isso. E, infelizmente, o ex-juiz Sérgio Moro, enquanto político, ele agiu desta maneira. Então, é nesse sentido que nós precisamos olhar para ele. Devemos olhar para ele como alguém progressista, que tem um pezinho ali no socialismo, alguém que está mais interessado nos seus anseios políticos do que no bem-estar da nação, por isso que pode, inclusive, estabelecer uma crise para satisfazer os seus anseios e as suas metas. Acredito que ele, sendo eleito, sei lá, presidente, senador, não sei, sendo eleito, no que diz respeito à corrupção e no que diz respeito à Lava Jato, teríamos aí um grande fortalecimento. Não há como negar isto. Ele seria, obviamente, coerente. Embora, veja bem, no momento em que a Lava Jato estava sendo deteriorada, inclusive com anuência, né, não com participação ativa, mas com anuência do presidente Bolsonaro, infelizmente, ele não fez nada. O que aconteceu? Ele ficou em absoluto silêncio. Portanto, essa deve ser a visão quanto às manifestações reais na vida do ex-juiz Sérgio Moro. Portanto, como juiz da Lava Jato, impecável, todo o nosso apoio, foi alguém extremamente importante, juntamente com o Dallagnol, extremamente importante para o Brasil, fez história e boa história. Agora, enquanto político, não se diferencia muito do que nós temos aí diante de nós. Portanto, não há o que cultivar uma grande esperança. Se ele for presidente, vai mudar. Não vai mudar. Os conchavos, o discurso, os anseios, eles convergem com o que nós já temos. E, ressaltando, não é um conservador. Quando eu falo conservador, estou falando em preservar as tradições, ter uma preocupação com a família, com a educação, com a religiosidade. Não existe isso. Certas pautas do juiz, a julgar por algumas publicações nas suas plataformas sociais, na internet, ele converge e muito com o pensamento progressista e o pensamento socialista, inclusive. Portanto, como conservadores, precisamos estar atentos a todas essas questões. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê um like, isso ajuda, porque quanto mais likes a gente pode expandir aqui o nosso vídeo. Também compartilhe o máximo que você puder. Isso também vai ajudar muito ao nosso canal. Vamos fazer esse canal crescer um pouquinho mais. Caso você concorde com o conteúdo, você goste do que tem sido apresentado aqui, então me ajude a fazer com que esse canal ele cresça. E faça comentários aqui, o que você acha do Sérgio Moro como candidato, inclusive à presidência da República. Você apoia, você não apoia? O que você pensa? Vamos nos manifestar democraticamente aqui no nosso canal. E até a próxima.